Dia de Finados e Umbanda. Será que existe alguma relação entre este feriado santo com as doutrinas de Umbanda? Venha descobrir conosco neste vídeo. Eu sou Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da Casa de Pai Oxóssi Caminhos de Axé. Vamos lá. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a todos vocês. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças-feiras. Para podermos entender um pouco de como surgiu o Dia de Finados, nós temos que remontar à antiguidade, lá na Europa, na antiga Europa pelo menos, num país chamado Gália. Na Gália tinham os gauleses, conhecido em algumas mídias por aí, como algumas animações, alguns desenhos e até mesmo em alguns filmes. Os gauleses, eles tinham um dia que não era celebrado exatamente no dia 2 de novembro, mas sim no primeiro dia do mês, no dia 1º de novembro, em que eles homenageavam os mortos. Eles não faziam essas celebrações em cemitérios e nem carregavam uma energia de luto, ou seja, aquela energia de perda, aquela energia densa. Muito pelo contrário, os gauleses eles tinham uma visão diferente da morte. Enquanto o cristianismo prega a ressurreição, só que a ressurreição num plano superior, ou seja, junto a Deus, os gauleses eles são talvez o que nós podemos falar do que nós herdamos acerca de vida após a morte, de reencarnação, entre outras culturas. Os gauleses, através dos seus médiuns, eles se comunicavam com a alma dos mortos e prestavam suas homenagens. Em meados do século I depois de Cristo, quando a doutrina cristã já estava se moldando, já se tinha uma pregação no dia 1º de novembro, em que se cultuavam os mártires. Quem eram os mártires? Os mártires eram aquelas pessoas que morreram por causas nobres, ou seja, em prol de Deus, em prol da pregação, em prol da fé. E então, nesse dia ficou canonizado o dia de Todos os Santos, o dia 1º de novembro. Posteriormente, no dia 2 de novembro, poderia se lembrar, se levantar a questão das almas que foram desprezadas, que foram esquecidas e que ninguém rezava por elas. Há também uma outra vertente que fala que o dia 2, sendo o dia de finados, é aquele dia dedicado a rezarmos pelas almas que purgam, ou seja, aquelas almas que estão no purgatório. Para quem não sabe, o purgatório é o entremeio entre céu e inferno na doutrina católica, sendo uma realidade onde a alma humana ela começa um preparo, ou seja, através de rezas, através da lembrança do seu sofrimento, de forma consecutiva, a fim de que possa se aprender para depois estar transcendendo a realidade celeste, ou seja, junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Um livro que vai dar uma visão do que seja o purgatório, apesar de ser uma visão poética, é a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Haja vista que a própria Igreja Católica, no período renascentista, bebeu muito das fontes de Dante para poder formar os seus conceitos, principalmente de inferno e purgatório. Mas, voltando, então nós temos o dia de finados como aquele dia das almas esquecidas, aquele dia das almas perdidas, das almas que purgam. Mas, e na Umbanda? O que significa na Umbanda o dia de finados? O dia de finados na Umbanda é um dia que tem muito significado e uma série de significações. Por quê? Eu costumo me referir à Umbanda não como uma. Vocês sabem disso, né? Afinal, cada casa é um caso. Então nós temos várias Umbandas e cada Umbanda tem a sua doutrina e isso se leva também nessas datas, não somente nessas datas, claro. No próprio dia de finados, sobre a questão da sexta-feira 13, que nós falamos aqui no nosso canal, entre outros dias. Cada casa assimila determinadas datas, determinados dias, de acordo com a sua doutrina. Portanto, no dia 2 de novembro,
dia de finados, como é cultuado, como é reservado, resguardado na doutrina católico-cristã, já na Umbanda nós podemos colocar o dia 2 de novembro como o dia das almas santas e benditas. Que almas são essas? São aquelas almas que trabalham em prol do Cristo, em prol da caridade, porém ficam no anonimato. Ou seja, elas não incorporam, muito pelo contrário, elas trabalham nos bastidores da caridade. Podemos colocar esse dia, fazendo uma analogia, obviamente, às grandes caravanas espirituais, aquelas que estão rondando o mundo dia, noite, 24 horas por dia, 365 dias no ano, levando luz, levando esperança para aqueles que necessitam, trazendo inspiração divina, trazendo também a inspiração de amorosidade e caridade. Nas doutrinas espiritualistas, essas caravanas espirituais são muito conhecidas. Para nós podermos compreendê-las num contexto umbandista, nós podemos colocar ela como as almas santas e benditas, ou seja, aquelas almas que não trabalham no fenômeno mediúnico, porém têm um grande desempenho na questão da ordenação das energias do universo em torno ao nosso planeta e conduz a nossa jornada evolutiva, mas não pela frente, e sim pelos nossos bastidores. São aquelas almas que nem se nominam, ou seja, que não trabalham em falanges específicas, como nós temos pretos velhos, nós temos caboclos e tudo mais, mas eles são grandes aliados do Cristo. E esses grandes aliados do Cristo não precisam em si de uma nomenclatura, muito pelo contrário, são grandes falanges que trabalham o tempo todo. Uma grande prova disso, por exemplo, é que o próprio Allan Kardec, quando estava codificando a doutrina espírita através do primeiro livro, que seria o Livro dos Espíritos, ao arguir um médium que estava incorporado ou influenciado de determinado guia espiritual, perguntou qual que é a influência dos espíritos na Terra. E o espírito fala: o planeta Terra, seus viventes e todas as coisas inseridas neles é influenciado espiritualmente o tempo todo. Outras doutrinas, principalmente quem simpatiza muito com a doutrina de Rubens Saraceni, ou seja, a teologia de Umbanda Sagrada, pega o dia 2 de novembro e cultua o orixá Omulu. Existe uma diferença, de acordo com a doutrina de Rubens Saraceni, e também no contexto dos itãs do candomblé e tudo mais, que Obaluaê é um e Omulu outro. O que acontece é que, de fato, são orixás diferentes. São orixás diferentes porque, enquanto Obaluaê é o orixá da evolução, de acordo com a doutrina saracênica, nós temos Omulu, que é o polo negativo do sentido da geração. Sentido indispensável à vida, assim como os outros. Enquanto Obaluaê cuidaria da evolução espiritual enquanto encarnado, Omulu seria a etapa final, ou seja, é aquele que cuida do desenlace do espírito na matéria e assim conduz o espírito para seu lugar de merecimento, conforme suas vibrações, conforme seus feitos, seus desfeitos e uma série de outros parâmetros que envolve mais um processo escatológico, ou seja, da escatologia de salvação. Voltando ao Dia das Almas Santas e Benditas, vocês podem ver que por mais que possa haver uma ideia de sincretismo em torno disso, mas acontece mais de forma natural do que de forma pensada. Vejam bem, é muito comum nós irmos em cemitérios nesse dia de hoje e vermos os cruzeiros infestados de velas, e quando a gente vai atrás do cruzeiro, principalmente aqui na minha cidade, aí tem oferendas para o Omulu, para o Obaluaê, e por mais que remeta a ideia de sincretismo, todo mundo vai no cruzeiro, na verdade isso não é feito de forma intencional. Porque acontece que o dia de finados, ele levanta uma egrégora de memória tanto daqueles que foram esquecidos, no caso da Igreja Católica, falando do dia de finados, e também do lado da Umbanda, de celebrar o cruzeiro, que o que é o cruzeiro das almas? É o ponto de referência de todos os espíritos desencarnados. Sejam eles errantes, sejam eles iluminados, sejam eles reconduzidos. Ou seja, nós temos então, na Igreja Católica, uma egrégora de elevação às almas. Ou seja, para eles são apenas para as almas errantes, aquelas que estão purgando. Mas na verdade é muito mais amplo do que isso.
Ou seja, é um momento em que as energias das doutrinas católicas e das doutrinas umbandistas se fundem em uma egrégora espiritual. Porque, no final das contas, o cruzeiro, que serve de ponto de referência para todo tipo de alma, todas elas estão sendo beneficiadas através das orações, através de firmezas, através de oferendas a Pai Omulu. E não bastando, obviamente, Pai Omulu é o Senhor do Cruzeiro das Almas. Ou seja, é Ele que rege esse campo de força, Ele que rege essa energia. Mas, Renato, me diga, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o dia 2 no meu terreiro, ou então na minha casa, que seja como o dia das almas benditas, ou o dia de Omulu, ou eu posso celebrar o dia de finados? Você pode fazer o que quiser, meu irmão, porque todos esses itens acabam se elevando numa egrégora só. Só temos que ter ideia do seguinte, o que seria? O dia de finados não é um dia de luto, não é um dia de tristeza. Nós temos que dar um ressignificado para essa data. Por mais que dia de finados, a palavra finados, ela tem uma ligação até com o que é extinto, ou seja, o que não existe mais. Nós não podemos levar por esse viés. Nós temos que levar esse dia como um dia, sim, de alegria. Por quê? É um dia em que nós estamos tendo a capacidade de rezar, de orar, de oferendar, de firmar espíritos que estão nos protegendo, espíritos que estão vigiando por nós, espíritos que estão nos guardando. Ou seja, vamos deixar a ideia de luto de lado. Aquela ideia de tristeza está certo. A tristeza é inevitável. Afinal, perder um ente querido, por mais que nós sabemos, nós umbandistas sabemos, que a vida não termina aqui na Terra, que ela prossegue em vários e vários ciclos, nós sabemos que a tristeza é inevitável. Porém, a tristeza como sendo uma energia de cunho negativo e pode gerar mágoa, pode gerar rancor, pode gerar luto, são energias que se encrostam com muita facilidade nos nossos campos espirituais, nos tornando solo fértil para entidades, para presenças, para formas de pensamento análogas, ou seja, que vão se alimentar dessa energia de perda, dessa energia de luto. Vamos sempre agradecer a Deus, agradecer aos orixás e toda a espiritualidade por podermos celebrar o dia de finados, ou o dia das almas benditas, ou das almas santas, ou o dia de Omulu. Por quê? É nesse dia que nós levantamos uma egrégora de memória, uma egrégora de relativa nostalgia daqueles que partiram. E também uma forma de podermos rezar e trazer cada vez mais iluminação para esses espíritos que, sendo errantes ou não, eles estão presentes. Os errantes vão achar a luz dessa egrégora e vão se reconduzir se eles quiserem. E aqueles que já trabalham como aliados do Cristo vão ter um ponto de abastecimento para suas energias, para suas vibrações, para poder continuar com a missão nesta terra. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Você quer comentar algo a mais acerca do dia de finados? Fique à vontade aqui nos comentários, que vai ser muito interessante nós podermos interagir com os irmãos e com as irmãs. E, claro, ajude o projeto compartilhando o vídeo com os amigos através das redes sociais. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!